Olá, paz do Senhor, bem-vindos ao meu canal. E antes de começar o vídeo de hoje, quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos, familiares, conhecidos, curtam, deixem o like aqui embaixo, que vocês sejam abençoados por Deus. E no vídeo de hoje, vou falar um pouco para que vocês possam entender sobre o livro de Juízes, mas especialmente sobre os juízes de Israel. E logo após a morte de Josué, o nosso Deus levantou juízes para livrar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. E o primeiro juiz que o Senhor levantou foi Otiniel. Isso mesmo, Otiniel, filho de Kenaz, ele foi o primeiro juiz de Israel. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Antes do Senhor levantar Otiniel como juiz de Israel, o povo fazia o que parecia bem aos seus olhos, pois eles não tinham rei, Israel não tinha rei. Então, se afastaram dos caminhos do Senhor, começaram a seguir outros deuses, servir outros deuses e começaram a cometer grandes pecados. Sempre que o povo cometia pecado e reconhecia o seu pecado, eles clamavam a Deus para os livrar. Então Deus mandou o primeiro juiz depois do clamor do povo de Israel, que foi Otiniel. Israel sossegava em paz, mas quando o juiz morria, o povo de Israel voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E se voltavam contra o Senhor. E começavam a pecar, idolatrar, se prostituir. Começavam a fazer coisas que desagradavam a Deus. A ira do Senhor se pesou na vida do povo de Israel. E eles voltaram ao Senhor, clamaram ao Senhor para que Deus os ajudasse. Foi aí que Deus levantou o segundo juiz. Após a morte de Otiniel, o segundo juiz foi Eude. E ele livra o povo de Israel. Após a morte de Eude, o povo começou a desagradar novamente. Então, eles sempre estavam se voltando contra Deus e aí sempre fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Eles clamaram ao Senhor mais uma vez e o Senhor levantou o terceiro juiz, Sangar. E ele livra o povo de Israel das mãos dos filisteus. Com a morte de Sangar, Deus levanta o quarto juiz. Já perceberam, né, que sempre que o juiz morre, o povo volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Então isso foi durante toda a morte do juiz. Depois clamam ao Senhor, o Senhor escuta o clamor, manda outro juiz e assim foi sucessivamente até o último juiz, que eu vou dizer quem foi. Então vamos falar apenas as sequências dos juízes. O primeiro foi Otiniel, o segundo foi Eude, o terceiro foi Sangar. E o quarto juiz não foi um juiz, foi uma juíza. A quarta juíza de Israel foi Débora, a profetisa. O Senhor levantou uma mulher profetisa para julgar a Israel. Após Débora, Deus levanta o quinto juiz, que foi Gideão, que também era Jerubbaal. Então, sempre que vocês verem essa palavra na Bíblia, Jerubbaal, trata-se de Gideão. Vocês conhecem um pouco da história de Gideão, né? Tem até um louvor da Eliane Oliveira que fala Gideão e os 300. 300 com buzinas, 300 com cantaros, 300 com tochas. É esse mesmo Gideão. Gideão livrou o povo de Israel das mãos dos midianitas com apenas 300. Gideão era filho de Joás, da tribo de Manassés. E depois de uma grande vitória de Gideão, veio uma grande decepção. Eu vou falar um pouco sobre isso em outro vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, mas eu quero deixar um lembrete para vocês, que os fracassos de alguns personagens bíblicos
estão na palavra de Deus para o nosso aprendizado. Então, que aprendamos. Amém? Vamos para o sexto juiz de Israel. O sexto juiz de Israel foi Tola, filho de Puá. Então vamos para o sétimo juiz de Israel. O sétimo juiz de Israel foi Jair, o Gileadita. E depois de Jair foi Jefité. E Jefité livra o povo de Israel das mãos dos amonitas. Quanto mais a gente lê a palavra do Senhor abre a nossa mente, a nossa visão espiritual para entender a palavra de Deus. E o nono juiz de Israel foi Ibsam. Ele ficou durante 7 anos. Após ele, Elon, o Zebulonita, da tribo de Zebulon. Então isso também vai ser um tema de um próximo vídeo, que eu vou falar sobre as 12 tribos de Israel, que muita gente não sabe diferenciar o nome das 12 tribos. Então um vídeo posterior irei falar sobre as 12 tribos de Israel. E o 11º juiz de Israel foi Abidom, filho de Iléu. Ele ficou durante 8 anos. E após Abidom, eu acredito que a maioria de quem está assistindo agora esse vídeo conhece, que foi Sansão. O 12º juiz de Israel foi Sansão. Então, continuando, após a morte de Sansão, o povo continuou fazendo o que parecia bem aos seus olhos. Como não tinha rei em Israel, então cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E o 13º juiz de Israel foi o sacerdote Eli. Muita gente não sabe, conhece apenas como o sacerdote Eli, da história da Ana e do pai de Ofni e Finéias, e o que instruía Samuel. Mas muita gente não sabe que o sacerdote Eli foi juiz de Israel e ainda foi juiz por 40 anos. E após a sua morte, o 14º juiz e o último juiz de Israel, esse todos conhecem, foi o profeta Samuel. Isso mesmo, milagre de Ana. E sendo assim, o último juiz de Israel antes do primeiro rei de Israel. Que isso também vai ser assunto de um próximo vídeo sobre o rei de Israel. Como foi que Israel concluiu que deveria ter um rei. Obrigado mais uma vez por estarem aqui, por terem assistido até aqui. Que o Senhor abençoe a todos e que a paz seja com todos. Amém?